Olá, paz e bem. Hoje veremos o capítulo 9, a partir do versículo 8. São dois blocos. Do versículo 8 ao 17, o tema é Deus garante a vida. E do versículos 18 ao 29 é bênção e maldição. Com relação à garantia de vida por Deus, os estudiosos dizem o seguinte: o arco-íris, que representa depois da chuva, na realidade todos nós, né, temos a oportunidade, já tivemos de ver o arco-íris, né, após a chuva. Então, ele diz que este sinal do arco-íris, né, torna, na realidade, sinal da aliança de Deus com toda a criação. Através, né, dessa aliança, Deus garante a vida para todos. Então, essa aliança feita de Deus com Noé e toda a criação, garantando vida, né? Garante vida para todos. De agora em diante, qualquer destruição que aparecer na história humana será devida aos homens e não a Deus. Então, esse é o tema dos primeiros versículos aqui, de 8 a 17, mostrando claramente essa aliança de Deus com os homens, né? De garantir a vida, não mais destruí-la sobre a face da terra, né? Como foi feito com as águas do dilúvio. Dos versículos, né, 18 ao 29, daí vai ser visto um tema, a bênção e maldição. Então, poderíamos ver que, embora, né, Deus garanta a vida, mas o pecado ainda continua com o homem no mundo. A bênção, né, graças a Deus, né, continua, mas também a maldição. Então, poderemos ver mais esse trechinho aí de nossa caminhada. Com relação, né, ao trecho do 18 ao 29, os estudiosos, né, da Bíblia dizem o seguinte, que a narrativa ela mostra, né, que o pecado continua no mundo, que Sem, né, acho que é o filho mais velho de Noé, é abençoado porque dele se formará o povo de Israel. Então o povo de Israel, ele é originado de Sem, por isso que são chamados também de semita, né? Continuando aqui. Cã, né, que é o outro filho de Noé, ele é o antepassado dos cananeus, por isso, né, que cananeus, né, vem aí da origem do segundo filho de Noé, o Cã. E esses cananeus são adversários ferrenhos de Israel. A gente vê na história bíblica, né, eles como inimigos. A maldição de Cã foi abusivamente, vejam bem, abusivamente interpretada na história, né, da humanidade como a maldição da raça negra, porque Cã, a origem do povo africano, se originou da descendência de Cã. Então, a gente olhando para o mundo antigo, né, os três principais, assim, as terras existentes naquela época era a África, né, a enorme África, né, cujo Egito, né, era o que mais assim sobressaía. Então, Cã ficou como que os descendentes que povoaram a África, descendentes de Cã. O Sem, né, os semitas, né, os israelitas, e praticamente ali a Europa, né, é tida como descendente de Sem. E Jafé, né, é dito que a população toda da Ásia, os asiáticos, são tidos como descendentes de Jafé, que é Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Vamos então ao texto em si, a narrativa em si, para a gente poder entender melhor. Ok? Então, Deus garante a vida. Deus disse a Noé e também a seus filhos: eu estabeleço a minha aliança com vocês e com os seus descendentes,
e com todos os animais que os acompanham, né? As aves, animais domésticos e feras, com todos os que saíram da arca e agora vivem sobre a terra. Estabeleço, né, minha aliança com vocês. De tudo o que existe, nada mais será destruído pelas águas do dilúvio. E nunca mais haverá dilúvio para devastar a terra toda. Deus disse ainda, né? Este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vocês, e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, né? Até os dias de hoje. Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal da minha aliança com a terra. Céu e terra, então, fazendo uma aliança. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. E o dilúvio não voltará a destruir os seres vivos. Quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu os verei, me lembrarei da aliança eterna, aliança de Deus com todos os seres vivos, com tudo o que vive sobre a terra. E Deus disse também a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleço com tudo o que vive sobre a terra. Então está aí a garantia de Deus, né, para Noé, para a sua descendência e para toda a humanidade enquanto ela existir. Ele garante a vida, né, a destruição que houver, enchentes, não é obra dele, não é? Aí ele já diz que o que acontecer já é por conta dos homens, né? Então a gente vê bem o tema atual hoje, porque, né, todo esse empenho em relação à conservação da natureza, à ecologia, porque é sabido, né, que quando nós, homens e mulheres, seres humanos, né, agem na natureza, ela responde também aí quando ela é maltratada de modo devastador, mas alguém é culpado, mas não é Deus, não é? Já dos versículos 18 ao 29, aí é enfocado o tema da bênção e da maldição, né? Que como o pecado continuou no mundo, mesmo pós o dilúvio, né? Embora com a compreensão de Deus, no capítulo anterior até falei que Deus aceita, não que ele aceita o erro, o pecado em si, mas aceita no sentido de não destruir mais, né? Embora o homem seja pecador, ele entende essa situação, né? A compreensão do escritor sagrado é esse. Deus compreende a situação de pecador do ser humano, aceita nesse sentido. Me convenço de que ele é também pecador, mas nem por isso vou mandar um outro dilúvio sobre a terra. Às vezes pode ser até que, né, ficou assim um mal-entendido de que Deus aceita tudo, que tudo está certo, não é bem assim, né? Aceita nesse sentido de compreender a situação do ser humano, mas nem por isso destruir a terra, destruir o ser humano por isso. Muito bem, então vamos ver aqui a narrativa desse trecho, né, que fala sobre a bênção e a maldição. Os filhos de Noé que saíram da arca foram estes, né, o Sem, o Cã e Jafé. E Cã é o antepassado, né, de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles, desses três, foi, né, a terra povoada inteira existente na época, né? Como eu falei, África, Europa, Ásia, né? Noé, que era lavrador, ele plantou a primeira vinha depois do dilúvio, né? Ele bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cã, o antepassado de Canaã, viu seu pai nu e saiu para contar aos outros dois irmãos, né? Ao Sem e o Jafé. Sem e Jafé, porém, tomaram o manto, puseram-no sobre seus próprios ombros e, andando de costas,
cobriram a nudez do pai, como estavam de costa, não viram a nudez do pai. Quando Noé acordou da embriaguez, ficou sabendo que seu filho mais jovem tinha feito. E disse, então no caso o Cã é o mais jovem, maldito seja Canaã, que ele seja o último dos escravos para seus irmãos. E continuou, seja bendito Javé, o Deus de Sem, e que Canaã seja escravo de Sem, os semitas, né? Que Deus faça Jafé, que é o que deu origem ao povo asiático, prosperar, que ele more nas tendas de Sem, os semitas, e Canaã seja seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos e morreu. Muito bem, então aí a gente pôde ver, né, a interpretação aqui do escritor sagrado com relação à formação dos povos após, né, o dilúvio. Cã, né, que deu origem ao povo africano, né, foi amaldiçoado porque viu Noé nu, né, após a bebedeira, e abençoou, né, Sem, né, que deu origem aos semitas, que é a região da Europa, abençoou também Jafé, que deu origem aos asiáticos, né, e com isso a gente viu então mais um trecho da Sagrada Escritura, Gênesis, né, capítulo 9, ok? No próximo capítulo que a gente vai ver é o capítulo 10, então vai falar agora dessa família humana, tá bom? Então desejo aí paz e bem a todos, né? E até o próximo.